Oi, guys! Oi, pessoal! Bem, estou aqui para poder contar um pouquinho de como foi minha semana. Bem rapidamente para vocês. Meu primeiro diário de bordo. Aventuras no Canadá. Então, cheguei no Canadá no sábado às 9... Na verdade, cheguei no Canadá às 7 horas. O meu voo teve 1 hora de atraso, na verdade 2 horas, era previsto para eu chegar às 5 horas, porém teve problemas que no radar de Guarulhos, em São Paulo, e por isso atrasou o nosso voo. Ok, entramos no voo, fizemos check-in direto lá em Guarulhos, porque não estávamos conseguindo fazer no Rio de Janeiro devido a esse problema do radar. Fizemos em Guarulhos, voamos muito bem, um voo muito confortável pela Air Canada. Fui muito bem atendida. Eu falo fomos porque lá eu conheci 2 rapazes, né, que também era intercambista, também era a primeira vez viajando sozinho, o que foi muito bom para mim, porque eram 3 pessoas que estavam totalmente sem saber o que seria das vidas deles a partir dali, depois da despedida com a família. Tivemos um voo tranquilo, bem animado, brincamos bastante o voo. Assim que nós aterrissamos, passei pela imigração, passei por 3 fiscais de imigração, totalmente de boa. O primeiro só olhou meus documentos, o segundo olhou o papel que o primeiro tinha me dado, né? E o terceiro fez algumas perguntas para mim. Perguntou qual era o meu nome, perguntou qual era o meu objetivo no lugar e perguntou qual era a minha profissão no Brasil. Expliquei tudo, né, para ele e saí de boa da imigração. Eu tive alguns probleminhas com a minha mala porque eu fiquei 1 hora esperando a minha mala pela Air Canada. Eu e mais 6 outros brasileiros. Esperamos por 1 hora, depois consegui, tive que ir num balcão da Air Canada, consegui falar, conversei com o rapaz, expliquei o que tinha acontecido, de onde eu tinha vindo e qual era a conexão dos aviões até chegar ali. Eles conseguiram compreender, graças a Deus, gente. Esse já foi o meu primeiro teste de inglês e eu já estava muito nervosa porque era o meu primeiro teste, né? Na verdade, o primeiro baque é a imigração. Quando, rapaz, eu peguei os 3 fiscais. O terceiro era um pouquinho mais sério porque ele tinha que fazer algumas perguntas para mim. E eu respondi também. Nesse momento você não pode brincar, não pode dar sorrisinhos, as respostas precisam ser diretas. No balcão, conversei com o rapaz, os outros brasileiros que estavam comigo estavam de vacation, então eles estavam de férias. E tinham pessoas até que moravam, já que tinham parentes morando aqui, mas estavam de férias, então não falavam inglês. E eu consegui, graças a Deus, fazer a nossa conexão com eles, né? Conversando com o rapaz da Air Canada, consegui explicar pra ele que tinha acontecido tudo e chegamos aqui, pegamos a nossa mala no outro balcão, um balcão que era de Las Vegas. O nosso balcão era o 7 e o nosso balcão de esteira de pegar as malas era o 7. E o balcão que foi para as nossas malas foi o 10, de Las Vegas. Era um voo que estava de conexão com Las Vegas. Nós não sabemos muito bem o que aconteceu, ele pediu desculpas. Eles são muito prestativos enquanto a isso. Eles pediram 1000 desculpas do que tinha acontecido. A minha transfer, graças a Deus, obrigada pela minha transfer, obrigado, eu agradeço ao Senhor, porque cadela de direito, então não tive pesquisei com eles, perguntei com eles qual seriam as melhores empresas para eu poder comprar o meu chip. Para eu comprar meu chip era no centro da cidade. No primeiro dia eu já arrisquei comprar o meu chip porque eu não queria ficar sem falar com a minha família e o mais importante, eu queria na segunda-feira, quando eu começasse as minhas aulas, que eu iria precisar do Google Maps. E como utilizar o Google Maps se você não tem internet? Atenção que eu baixei o mapa, ainda no Brasil, de toda Toronto, e baixei o mapa ao redor da minha casa, onde eu ficaria, e isso me ajudou demais para poder eu chegar no centro da cidade. Aqui o meio de transporte é muito fácil de caminhar, por mais que eu fique perdido todos os dias, porque ainda tô com dificuldade de saber qual é o norte, o sul e o oeste e tal, mas a gente vai pegando, né, gente? Vocês que me conhecem sabem que eu sou assim até no Brasil.
Então é normal. A gente tendo no Google Maps, tendo um mapa, tendo um destino, a gente vai demorar? Pode ser que a gente demore um pouquinho. A gente vai chegar? Sim, nós vamos chegar. Cheguei até o local, comprei o meu chip. Chegando lá no local de onde eu comprei o meu chip, adivinha? Estava tendo um show gospel. Glória a Deus por isso. Fiquei lá no show gospel, me interagi com as pessoas de lá, comprei o meu chip e voltei para minha casa. Dormi. Domingo eu voltei no centro novamente para poder conhecer o shopping e para fazer o caminho da minha escola. Também fiz o caminho normal da minha escola. Errei a volta da casa? Sim, errei a volta para casa. Se vocês estiverem um dia aqui, vocês vão entender o porquê que eu erro 10 vezes o caminho de casa. Graças a Deus, agora eu tô no caminho do centro, casa, eu já sei de cor, tranquilo. O problema é todo quando eu vou em muitos lugares. E todo dia eu invento de um lugar diferente, gente. Então, isso dificulta pra mim, mas, como eu disse, agora eu tenho internet, eu coloco no Google, coloco também no programas específicos que tem aqui de transporte e me ajuda muito bem. Sobre a temperatura aqui. A temperatura aqui é bem parecida com o do Rio, né? Como vocês sabem, eu moro no Rio de Janeiro, um lugar muito quente, próximo a Bangu, Realengo. Então, não tive problemas com temperatura. Todas as roupas, como falei, eu pesquisei muito o clima daqui, como pessoas, como cultura, tudo. Então, trouxe, graças a Deus, as roupas necessárias que não tenho, consegui comprar aqui. Não comprei muitas coisas. Coisas que eu comprei foram coisas fúteis, coisas que eram necessárias para a minha imersão e para o meu estudo. Por isso que eu comprei, não comprei por luxo, comprei por necessidade e eu já contava com isso. Então eu economizei para isso, porque eu estava preparada para fazer isso, é somente isso que eu irei fazer. Eu trilhei tudo isso e economizei financeiramente para que eu pudesse realizar esse intercâmbio. Inicialmente será de 2 meses, não sei se será mais de 2 meses ou não. As pessoas que eu encontro aqui, a pessoa que eu precisei abrir uma conta bancária, como disse, eu pesquisei o custo-benefício para que eu pudesse transferir meu dinheiro do Brasil para o Canadá sem pagar as nossas taxas, né? E tudo tranquilo, consegui também com uma gerente brasileira. Todas pessoas que Deus colocou na minha trilha de destino, gente. Não foi, graças a Deus, não foi nada por acaso. Tudo recebi orientação de Deus e pedi a Deus a inspiração e tudo tem dado certo. Essa menina que eu conversei, ela mesma falou, olha, a empresa que está aqui em frente, eles contratam muitas pessoas que são da área de informática, fica por aqui, não sei se eu vou ficar. Tenho família no Brasil, por mais que a minha família esteja me apoiando e dizendo que se for necessário eu posso ficar, não tem nenhum problema, mas estamos aí orando, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Eu sei que Deus tem planos maiores do que o meu e eu quero trilhar os planos de Deus para minha vida. Já coloquei alguns posts sobre isso e é exatamente isso que eu penso. Não sei se será aqui, será em outro país, será no Brasil, não sei, estou na dispensação do Senhor. Eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, é só um vídeo de primeiro dia de diário de bordo. Fui pra escola, fui muito bem recebida, fiz uma entrevista, eu já tinha feito uma prova no Brasil no dia antes, no qual eu achei que eu tinha ido muito mal, porque eu só tinha acertado 52%, a prova de 100%. Foi listening, comprehension, foi grammar e foi reading. Eu achei que eu me saí muito mal quando eu tava aí, mas parece que não. Eu cheguei a conversar com um dos meus colegas e falaram que é normal eles colocarem provas difíceis mesmo para poder testar o conhecimento que a pessoa tem. Chegando lá na escola, eu realizei uma entrevista com o coordenador do curso. Ele perguntou algumas coisas, como era meu dia a dia, qual era a minha profissão, o que eu gostava de fazer, o que eu não gostava de fazer, blá blá blá, e como que eu esperava dessa experiência no Canadá e tal. 9 minutos depois eu voltei, na verdade fiz essa entrevista, voltei com as outras pessoas que estavam chegando como primeiro dia. 5 minutos na verdade depois, o coordenador me chamou a mim e mais uma outra menina que é francesa para conversarmos.
Já fiquei com medo, né? Falei, nossa, eu fiz alguma droga na entrevista, ou falei alguma coisa que eu não deveria falar. Ok. Fui lá, conversei com ele, chegando lá, ele me mostrou a prova, me mostrou os papéis, falou que eu já tinha, não era necessário fazer outro tipo de prova, já tinha feito as provas necessárias e que o meu nível seria o nível final do intermediário, seria no caso o pré-avançado deles. E que se eu encontrasse algum problema, dificuldade de compreensão, dificuldade de speech, né, dificuldade em falar com as pessoas, era poder falar com ele, que ele me voltaria de nível sem nenhum problema se fosse questão de adaptação. Fiquei lá nessa classe, consegui, graças a Deus, entender tudo que estava sendo debatido na classe. Como peguei uma classe que a turma já estava junta há algum tempo, durante 3 semanas, e já estavam juntos praticamente há um mês, porque eram pessoas que vieram estudar durante um mês, então era um intensivo, um pré-avançado. E eles foram embora ontem, no caso, foram embora sexta-feira. Bem, na primeira semana e a última semana deles, a minha primeira semana, eu já tive que fazer uma apresentação no qual era a história era Nike Shoes, ou seja, eu tinha que falar um pouco da história dos sapatos da Nike, eu tinha que falar sobre a logo da Nike e tinha que mostrar exemplos e o porquê que a pessoa deve comprar os sapatos da Nike, porque os sapatos da Nike é bom, e a história, enfim, da Nike, e quais são os sapatos mais famosos da Nike. Apresentei no meu grupo tinha uma húngara, eu, a brasileira e uma coreana. Entenda. 3 idiomas totalmente diferentes, com países totalmente diferentes culturalmente. Tivemos algumas dificuldades de conseguirmos montar o trabalho. Cada um montou o seu. Eu ainda estava comprando o equipamento necessário, então não consegui criar o vídeo. Porém, eu consegui recursos no YouTube de fazer vídeos de suporte, no qual a professora aceitou e disse que estava tudo ok, porque ela gostou dos recursos que eu utilizei. Então, legal, criatividade sim, para poder a gente conseguir, né, sair de uma para outra. Mas então é isso, pessoal. Hoje eu estou aqui na minha host. Hoje é sábado, fui almoçar com a minha amiga daqui, nós ainda não tínhamos nos encontrado. Fomos apresentadas pela minha prima, que é amiga da prima dela. Como eu disse, as coisas têm acontecido na minha vida e tudo é Deus. E aí estamos aí, fomos almoçar juntas, rimos, batemos papo, colocamos o papo em dia, tiramos algumas fotos e é isso. Essa foi a minha semana. Amanhã, que é domingo, eu tentarei ir a uma igreja que eu também pesquisei aí pesquisei no Brasil sobre essa igreja, como seria a minha adaptação, se eu me identificaria com ela ou não. Então, orem por mim, porque amanhã é o dia que eu tentarei ir nela. O culto começa cedo e termina cedo, então eu acho que eu vou conseguir chegar tudo certinho, fazer as coisas todas certinhas, tá bom, gente? Então é isso. Beijos. God bless you. And see you in the next week. Bye bye. Kisses, guy. I love you so much. My family, my friends, and my church. Parabéns à equipe laranja que ganhou a EBF. Deus abençoe vocês. Equipes branca, azul e amarela. Tente novamente no ano que vem. Eu sei que vocês vão conseguir, porque vocês são pessoas separadas por Deus. São pessoas que Deus tem propósitos grandes para realizar. E continue nessa. Vocês são capazes. Assim como cheguei aqui, vocês também são a próxima galera que chegarão em coisas muito maiores ainda. Eu tenho fé nisso. Beijo, gente.